O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, São Lucas narra dois grandes milagres de Pedro. Enéas, paralítico, foi curado. E também Tabita, que tinha morrido, pela oração de Pedro, ressuscitou dos mortos, voltou à vida. O que nos está mostrando São Lucas com esses dois factos? Quem antes de Pedro fez os paralíticos andar e ressuscitou dos mortos? Quem? Quem disse a Pedro e aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós? Quem disse a Pedro e aos apóstolos: ide, curai os enfermos, libertai os possessos e anunciai que o reino de Deus está perto? Jesus. Ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura, e estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome imporão as mãos aos doentes e esses serão curados. Se beberem veneno, não lhes fará mal. Jesus
o unigênito do Pai, o enviado, veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida com V grande, a graça, a vida eterna, que já começa de algum modo nesta nossa vida, e depois confiou aos seus discípulos a mesma missão. E o que vemos nessa página dos Atos é exatamente isso. Pedro, que vai por toda a terra de Israel e que anuncia o reino de Deus e que realiza os mesmos sinais, prodígios, milagres que Jesus realizou. É bonito ver que depois de curar Enéas, diz: todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Os milagres e os prodígios que Deus faz através de Pedro, dos apóstolos, dos discípulos, ajudam os pagãos a se converterem ao Deus verdadeiro. Pedro não é só um pregador, não é só um bom pregador. Realiza, confirma o seu anúncio com sinais e prodígios. E o mesmo aconteceu depois de ressuscitar Tabita. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Isto nos ajuda a perceber o sentido dos milagres. Jesus, São João, é o evangelista que mais nos mostra que os milagres de Jesus não são só uma graça para aqueles que foram curados. São também sinais para ajudar todo o povo a acreditar no Senhor. Jesus ressuscita Lázaro e muitos que tinham vindo para dar os seus sentimentos a Marta e Maria viram e acreditaram em Jesus. Lázaro já estava morto faz 3 dias. Então os milagres de Jesus são sinais que ajudam aqueles que ainda não creem a se converterem. Tenho alguns amigos lá em Portugal, vários, que quando viram as coisas, os milagres que Jesus faz hoje, se converteram, mudaram de vida. Já tinham ouvido falar de Jesus muitas vezes, muitos nasceram em famílias católicas, catequese, mas viviam uma vida longe do Senhor. Mas quando viram o poder de Jesus, disseram: Jesus está vivo. Jesus está vivo e continua a salvar em 2017. E a sua palavra é poderosa. É muito bonito porque São Pedro tem consciência que não é pelo seu poder que ele cura, seu de Pedro. Ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Não disse: Enéas, eu vou curar-te. São Pedro sabe que é apenas um simples instrumento da graça de Deus na vida dos outros. Enéas, Jesus Cristo te cura. E isso Jesus quer fazer também nas nossas vidas, se nós deixarmos, como dizia a irmã Kelly, Nossa Senhora fez uma proposta: quereis oferecer-vos a Deus para uma missão. E Deus também a faz a nós.
Quereis ser instrumentos de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, para que essa palavra e esse amor chegue a muita gente, como Pedro foi, como Paulo foi. Então, hoje é o dia de dar o nosso sim. Sim, queremos. Sim, quero. Porque cada um tem que dar o sim por a sua vida. Ninguém pode dar um sim a Deus por mim. E se dermos o nosso sim, Jesus vai fazer coisas grandes através de nós. Muito grandes. Mas o nosso sim é necessário, fundamental, decisivo, como o sim de Maria. Padre, mas eu não consigo fazer milagres como o Ironi. O Ironi também não faz milagres. Jesus faz milagres através do Ironi. Tem muita gente, eu conto às vezes alguns milagres grandes que já vi, que Jesus fez e que continua fazendo, mas aqui também vimos. E tem muita gente que se entusiasma com o instrumento que Deus escolheu. Eu penso que Pedro ficaria também um pouco triste, né? Esses meus irmãos, né? Tem uma cena nos Atos em que Paulo e Barnabé fazem uma libertação e depois o povo da cidade ficou empolgado e que queriam oferecer um sacrifício a eles, e o povo dizia: os deuses desceram do céu. E eles ficaram um pouco bravos. Nós somos homens como vocês, nós não somos deuses. Só a Deus devemos adorar. Nós somos simples instrumentos da graça de Deus. Padre, mas eu não sou santo. Mas Deus te escolheu para ser seus instrumentos, seu instrumento, apesar do teu pecado e da tua fraqueza. Deus não usa só os santos, Deus usa certamente os santos. O nosso pecado complica a ação da graça na nossa vida muito, mas Deus consegue fazer coisas grandes, apesar da nossa infidelidade, da nossa fraqueza, do nosso pecado. Gosto de dizer às pessoas, muita gente agradece: Padre, o Senhor me ajudou, E eu repito muitas vezes: eu sou só o carteiro de Jesus, aquele que entrega as cartas, Imagine, você recebe uma carta com um prêmio, não sei cá no Brasil como é que se chama, loteria. Tem loteria no Brasil? Super prêmio loteria. Você fica feliz e muito obrigado, senhor carteiro. O carteiro só entregou o prêmio, tem pouco mérito. Então, isto vale também para nós, não confundirmos Deus com os instrumentos de Deus. Os instrumentos são certamente colaboradores de Deus, mas o mérito, a graça vem de Deus, de Deus. E nos sacramentos, de um modo forte, experimentamos, por exemplo, na confissão, o perdão de Deus. Passa por um instrumento que Deus escolheu, que é o sacerdote.
Não é o padre que tem poder de me perdoar os pecados, no sentido poder dele, né? O padre quem tem poder é Deus, mas Deus quis dar o poder de perdoar os pecados. Só Deus pode perdoar os pecados, mas Deus quis dar Jesus. Recebei o Espírito Santo, né? Domingo da Misericórdia, o Evangelho. Aqueles que perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles que retiverdes serão retidos. Jesus quis dar esse poder tremendo de perdoar os pecados aos seus sacerdotes, aos seus ministros. Que maravilha! Então, não esquecermos esta nossa condição de instrumentos da graça, da palavra, do amor de Deus. Tem muitos milagres que Deus pode e quer fazer através de você, mas precisa do seu sim e também da sua fé. Tem graças que não acontecem porque nós não pedimos, porque nós não rezamos. Creia, reze, é simples. Eu conto às vezes algumas que me impressionaram a mim muito. Uma vez, numa pregação de uma novena, foi a primeira vez que comecei rezando pelos doentes, pedindo a Jesus a cura. Uma novena dedicada a Nossa Senhora. Eu era um jovem sacerdote, com poucos anos de sacerdócio, talvez 2. Fui ordenado em 2005, 11 anos atrás. Vai fazer 12 anos em julho. E graças a uma amiga minha, leiga, que tem muita fé, que é um poderoso instrumento de Jesus, ela me pediu: padre, depois da pregação, depois da celebração da novena, o Senhor vai dizer ao povo de Deus que os doentes que quiserem receber a bênção de Jesus, para se aproximarem, e o Senhor vai rezar, vai dar a bênção de Jesus sobre cada um. E eu fiquei um pouco, cá no Brasil diz encabulado, né? E agora? E se não der certo? E no final da pregação, queridos irmãos, se tem algum doente que quer receber a bênção de Jesus, eu estou disponível aqui na frente do altar. E para minha surpresa, se formou uma fila imensa. Muita gente quis vir. Eu simplesmente perguntava como se chama, o seu nome, e dava a bênção de Jesus. Fiquei com as costas doendo esse dia, ainda lembro. E depois, no dia seguinte da novena, quando eu estava chegando de carro, tinha uma senhora muito nervosa para falar comigo. E eu pensei, fiz um julgamento temerário, né? Pensei, essa ouviu falar da bênção de Jesus aos doentes, não esteve ontem e agora quer receber. Tudo bem, estava enganado. Quando saí do carro, ela se aproximou e me contou a graça que ela tinha recebido com aquela bênção. E começou chorando. Ela tinha sido operada, feito uma cirurgia ao estômago, há 7 anos antes. E tinha ficado sempre tomando alguns medicamentos por causa da cirurgia. Não sei se tinha tirado o estômago ou não, não me lembro,
mas lembro que ela todos os dias tinha que tomar medicamentos e ela pedia muito a Deus a graça de deixar de tomar os medicamentos, de não precisar mais. Então ela me contou, e depois começou chorando, que quando eu convidei os doentes a virem, ela veio com fé, pensando, agora Jesus me vai curar. E Jesus curou. Então, nesse segundo dia da novena, eu já sabia que pelo menos uma pessoa Jesus tinha curado. Então, na homilia, na pregação, eu disse, tem alguém aqui? Tem alguém aqui que foi curado por a bênção que recebeu de Jesus ontem? 7 pessoas levantaram o braço. A capela era pequena, eu penso que teria talvez umas 200, não, nem tanto, 150 pessoas. Não era como aqui. Era uma pequena paróquia, uma pequena novena. Então, no segundo dia, dei bênção de doente. Depois dessa pregação, a fila do primeiro dia foi longa, doeram as costas. A do segundo dia, todo mundo queria receber a bênção de Jesus. E todos os dias, mais braços se levantavam. Mais braços. No final da novena, uma pequena floresta de braços levantados. No dia seguinte, logo a seguir a essa novena, eu tinha outra novena, noutra paróquia, dedicada a Nossa Senhora da Assunção. A festa era no 15 de agosto. Então, entusiasmado, depois da pregação, no final da missa, vamos ter bênção de Jesus. Mais graças. E teve uma muito bonita, muito comovente, que foi, terminei a segunda novena e veio na sacristia uma senhora chorando e me contou, padre, eu vi o Senhor dando a bênção aos doentes e eu tinha uma cirurgia marcada para esses dias. Tinha um câncer, um tumor, e era um tumor, não era maligno, era um tumor, não era câncer, mas era uma coisa séria, e tinha já a cirurgia marcada. Todos os exames médicos, tudo, e estava tudo, era nos próximos dias. E quando entrei na igreja e vi todo mundo indo, recebendo a bênção de Jesus, eu fui e eu não disse para o Senhor que eu estava doente. Simplesmente pedi a bênção de Jesus. E depois fui no hospital, entrei para a cirurgia, fizeram o exame e não tem mais tumor. E tantas outras histórias, né? Outras, tem umas bem divertidas. Eu já partilhei esta várias vezes também. Uma vez estava dirigindo, voltando da paróquia, encontrei um senhor que costuma ir no grupo de oração que eu tenho lá na cidade onde eu moro. Um grupo de oração de Nossa Senhora dos Remédios. Então, eu estava voltando da paróquia para casa, encontrei ele e parei e perguntei se ele queria uma carona. E começamos conversando no carro, eu dirigindo, e ele me disse, e eu perguntei, onde você vai? Vou para o terminal dos ônibus. E para onde vai? Eu vou para o hospital, noutra cidade, Coimbra, porque tem uma cirurgia marcada, também tem um tumor. E vou ser operado, saio lá no hospital, cirurgia e depois recuperação e volto. E eu, dirigindo, disse, podemos rezar um Pai Nosso
e pedir a Jesus a cura, agora, né? Rezamos, dirigindo, ele é uma pessoa de caminhada, vai no grupo de oração, homem bem simples, pobre. Eu deixei ele no terminal nos ônibus, passado uns dias ele volta, lá no grupo de oração, padre, cheguei no hospital, fizeram os exames, não havia mais tumor, voltou para casa. Jesus quer usar você e fazer os mesmos prodígios. Jesus não usa só Pedro nem Paulo. Jesus usa todos aqueles que com fé se dispõem a ser instrumentos da graça de Deus. É muito simples, mas muitas vezes nos falta a fé. Um exemplo, essa amiga minha que me pediu para dar a bênção dos doentes, uma vez encontrou um amigo nosso que estava um pouco triste, porque o carro dele quebrou, não pegava. Você punha a chave, rodava, nada. E então ela encontrou ele e ele estava triste, e ele é um bom cristão. Missa diária, comunhão diária, jovem, um rapaz bem empenhado, bem comprometido com Jesus. E ela encontrou ele, e aí? Teve esse problema no carro, tudo quebrou. E ela disse, vamos rezar juntos uma Ave Maria, e depois você vai tentar novamente. E ele respondeu para ela, confio mais no reboque. E foi sincero, E ela, depois desta resposta, ele já tinha chamado o reboque, ela rezou a Ave Maria na frente dele, e ele não rezou com ela, rezou sozinha. Fez figura, lá em Portugal dizemos figura de urso. Você faz ali um figurão, né? Todo mundo rindo quase, mas ela firme na fé, Ave Maria, sozinha. Isso foi num parque de estacionamento de uma universidade muito grande, então tinha um montão de gente passando, e ela rezando a Ave Maria sozinha, e ele esperando que ela acabe rápido com a Ave Maria, né? Quando terminou a Ave Maria, ela não fez mais pressão sobre ele, simplesmente se despediu com delicadeza e se afastou. E ele ficou sozinho. Voltou no carro, colocou a chave, girou a chave e o carro pegou. Então, não é o Padre Duarte, não é o Ironi, é Jesus. É Jesus de Nazaré, que está vivo e que quer fazer coisas grandes através daqueles que creem. Fim do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Guarde no seu coração a palavra de Jesus. Aqueles que acreditarem. Jesus não disse são os sinais que acompanharão os pregadores, nem os padres. Aqueles que acreditarem. Às vezes tem gente que desanima, porque padre, mas nós rezamos lá no grupo de oração por essa cura, por esse matrimônio, e não deu, e não veio a cura, não chegou a cura, e o marido não voltou. E muita gente pensa que eu não mereço a graça, que eu sou indigno. E esse raciocínio tem um pouco de verdade.
de fato, nenhum nós merece. Merecer, ninguém merece. Ninguém merece. Mas Deus é Pai, rico de misericórdia, e nos dá o que nós não merecemos, porque nos ama, porque somos filhos muito amados. Então, por que Deus às vezes não dá o que nós pedimos, Padre? Eu pedi com fé, mas eu não mereço, ou eu não tenho fé. Se fosse o Ironi, Jesus ia fazer um milagre. Um bom pai não dá sempre o que os filhos pedem. Um bom pai dá sempre o que é melhor para os seus filhos. Melhor. Então, nunca duvidarmos do plano e da vontade de Deus. Você reze por todos os impossíveis da sua vida. Deus vai fazer muitos milagres. Não vai fazer todos os que você pensa, mas tudo o que Deus fizer será sempre o melhor para você. Paulo, também temos aqui, penso que nos Atos, né? Paulo conta uma experiência. Paulo também ressuscitou mortos, curou tanta gente. Tem aquele jovem que caiu da janela lá na pregação, né? Com o sono. Paulo, que ressuscitou mortos, conta um pequeno testemunho dele do espinho da carne. Já rezei 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da carne. Por favor, Senhor. Deus tirou? Sim ou não? Deus não ama Paulo? Ama muito. Paulo não tem fé? Tem muita. Por que Deus não tirou? Porque era melhor para Paulo. Aquele espinho na carne era muito frutuoso espiritualmente. Basta-te a minha graça, respondeu Jesus. É na fraqueza que se manifesta o meu poder. Essa era a lição que Paulo precisava de aprender. Essa lição é mais preciosa que a cura que Paulo procurava, que Paulo buscava. Então, por isso, nunca se revolte nem duvide da bondade dos planos do céu na sua vida. Tem gente que se sente muito abandonado por Deus, sozinho. Não é verdade. Não duvide, Deus está fazendo coisas grandes. Mas Deus escreve direito, por linhas, e nós gostamos das linhas bem direitinhas. Só abraça as linhas tortas quem caminha na fé, como Abraão. Então temos que pedir a Deus mais fé, para que Deus nos use com poder e para acolher sempre a sua santa vontade em nossas vidas. Reze com fé. Se Deus fez o milagre, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus não fez o milagre, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a estrada. No Salmo, esse Salmo é um dos meus salmos preferidos. Oh, coisa bonita! Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Como é verdade essa pergunta, essa exclamação? Como poderei agradecer ao Senhor tudo o que Ele fez por mim? Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. É graça sobre graça. É bênção sobre bênção.
a maioria das bênçãos de Deus nós não enxergamos. Graça sobre graça. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele fez em meu favor? São João da Cruz dizia: amor com amor se paga. Aquilo que Deus mais quer, Padre, eu quero retribuir a Deus o que Ele fez por mim. O que posso fazer de maior? Aquilo que Deus mais quer é você mesmo. Eu vou fazer uma doação grande para uma obra de Deus. Eu vou ajudar a fazer obras de misericórdia. Tudo isso é ótimo. Mas o que Deus mais quer é o seu coração. É você mesmo. É que você se ofereça, se entregue a Ele de todo o coração. Que você viva uma vida de profunda comunhão com Ele. E isso podemos e devemos fazer todos. Em cada estado de vida, você é casado, você é pai, você é padre. Todos devemos ser de Deus. Dar-nos a Deus em tudo o que fazemos. A missa é o momento melhor de cada dia para nos oferecermos ao Pai por meio do Filho. Daqui a pouco vamos dizer: por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. E naquela patena, naquele cálice está o corpo e o sangue de Jesus. E a melhor oferta que você pode fazer é colocar-se a si mesmo com Jesus e se oferecer ao Pai. Depois, quem se dá todo a Deus, depois também se dá todo nas coisas de Deus. Depois também partilhamos os nossos bens, o nosso tempo, servimos a Deus. Mas isso é uma consequência da nossa oferta a Deus. Esse salmo, no Antigo Testamento, gosto muito desse salmo por vários motivos. No Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, melhor, os judeus tinham o templo, Jerusalém. E no templo tinha o culto, tinha o altar dos sacrifícios, o altar do incenso. E o povo de Deus, quando queria agradecer a Deus, ou havia muitos tipos de sacrifícios que se ofereciam no templo. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de expiação dos pecados, pedindo misericórdia e perdão, sacrifícios para pedir uma graça, holocaustos que manifestavam ação de graças. E tinha um sacrifício muito concreto que se chamava o sacrifício de ação de graças. Em hebraico, a palavra que se usava é um sacrifício de todá, que depois em grego se traduziu como Eucaristia. Na Antiga Aliança, veja bem, no tempo dos judeus, antes de Jesus, quando Jesus chegou no templo, se ofereciam sacrifícios de ação de graças. Esse sacrifício tinha assim algumas coisas muito curiosas. Era um sacrifício que não se oferecia, digamos assim, regularmente. Era mais pontual. Era um sacrifício em que, de ação de graças, Eucaristia significa ação de graças. Quando alguém se encontrava num perigo de vida, uma doença grave, uma situação complicada, em que humanamente não havia solução,
a pessoa estava um problema sem solução, causa impossível, risco de vida, acidente, e que no momento da aflição a pessoa pedia ajuda a Deus, clamava ao céu e Deus libertava, salvava a pessoa. Imagine um pescador no mar, vem uma tempestade, o barco está metendo água, ele não pode fazer nada e pede ao Senhor misericórdia e Deus o salva. Então, essa pessoa que tinha experimentado esse risco de vida e essa libertação, essa salvação de Deus, vinha a Jerusalém oferecer um sacrifício de Todá, de Eucaristia, de ação de graças. Convidava os seus amigos, a sua família, subia ao templo, ofereciam a Deus pão e vinho. E era um dos poucos sacrifícios em que os oferentes, o fiel, participava da oferta. Normalmente, quando nos outros sacrifícios, ou se queimava tudo, ou às vezes havia alguma parte da oferta que era para os sacerdotes. Mas quem oferecia não tomava nada. Mas esse não. Eles, depois do sacerdote oferecer, comiam do pão e bebiam do vinho. E a pessoa que tinha recebido a graça tinha que dar o seu testemunho lá no templo, contar a graça. Deus me salvou, eu estava no mar, veio a tempestade, estava tudo perdido, eu invoquei o nome do Senhor e o Senhor me salvou. E muitas vezes esses escreviam, se fazia, e tinha que se cantar um hino de ação de graças, um cântico ao Senhor para agradecer essa salvação, essa libertação. E tem alguns dos salmos do saltério são cânticos de Todá, de ação de graças desse sacrifício, como esse que acabamos de escutar. São uns 5, 6 dos 150 salmos. Que bonito. E por isso esses salmos em que tem cantai ao Senhor uma canção nova, um cântico novo, esses são os salmos de Todá, de Eucaristia. E os rabinos do tempo de Jesus, os judeus, acreditavam que o sacrifício de Todá, de Eucaristia, nunca terminaria. O profeta Malaquias, um dos últimos profetas, dizia que tem essa profecia, que a igreja sempre aplicou a Eucaristia. Do nascer do sol ao pôr do sol é oferecido ao Senhor um sacrifício em todo o canto da terra, digamos assim. A igreja e os padres da igreja sempre disseram: esse é a Todá, essa é a Eucaristia. Se você vir hoje, continuamos celebrando a Eucaristia, louvando a Deus por a maior libertação que podemos imaginar, a libertação do pecado, da morte eterna no inferno, da morte corporal, do domínio do demônio sobre a humanidade. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Pense nessa pergunta e que esse misericórdia seja também a ocasião de fazer um propósito. Um propósito. Que poderei fazer ao Senhor para retribuir? No Evangelho, esta semana, temos estado lendo o discurso de Jesus do pão da vida, um discurso longo. São João, está no Evangelho de São João, capítulo 6, em que Jesus diz coisas maravilhosas acerca
da Eucaristia, que é Ele mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. E qual foi a reação dos ouvintes de Jesus? Escutamos hoje. Naquele tempo, muitos dos discípulos, vejam bem, dos discípulos, não é só dos que estão escutando, aqueles que seguiam Jesus, que o escutavam, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Muitos dos discípulos de Jesus ficaram escandalizados. Disseram: como pode ser isso? Como podemos comer a carne dele? Que ideia! De jeito maneira. É triste o que revela esta atitude dos discípulos. Falta de humildade. Jesus diz: isto é assim. E você, em vez de acreditar nas palavras de Jesus, diz: eu não concordo. Na minha opinião, não é assim. Na minha opinião, essas palavras não são corretas. Por trás disso está uma atitude que é de colocar a sua opinião, as suas ideias, acima das palavras de Jesus. E por isso, diz o evangelista, depois disto a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. É triste. Se faltar humildade nas nossas vidas, com facilidade nos afastaremos de Jesus. É verdade que Jesus às vezes diz coisas que nós não compreendemos, que nos parecem: como pode ser, Senhor, essa promessa, essa palavra? Fique em paz, meu irmão, nós não temos que compreender tudo, temos que confiar. Aceite as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maria também não compreendeu tudo. Quando Jesus se perdeu no templo, ficou no templo, 3 dias de agonia: filho, por que nos fizeste isto? Não sabias que eu e teu pai estávamos preocupados? Maria não compreendeu, mas abraçou o mistério. Maria, diz Lucas, Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Tem coisas que Jesus faz na nossa vida, tem palavras que Jesus diz que nós não compreendemos naquela hora. É normal. Tenha calma. Continue a confiar a Jesus. A seu tempo, tudo se esclarecerá, tudo se iluminará. Foi isso que respondeu Pedro. Jesus virou para Pedro, todo mundo indo embora: e vocês também querem ir? E Pedro não disse: nós percebemos perfeitamente o que dissestes. Não. Simplesmente disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus.
Ou seja, eu não percebo, mas sei que se tu dizes, assim será. Se tu dizes, assim será. E essa atitude de Pedro é muito bonito porque vemos tantas vezes em outras passagens. Na pesca, por exemplo, pesca milagrosa. Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Não, tivemos a noite toda pescando e não apanhamos nada. Lançai as redes para a direita do barco. São Pedro podia dizer, eu sou o pescador, tive a noite toda, eu sou o especialista na pesca. Mas na tua palavra lançarei as redes. Confiou. E depois, no tempo de Pedro, as redes se lançavam para a esquerda, porque o braço direito pega as redes e as lança assim, né? Então, lançar as redes para a direita do barco é bem complicado. Rede fica logo ali, né? Não funciona. É uma coisa que não se faz na pesca. Mas Pedro fez e o barco quase se afundava. Jesus nas nossas vidas muitas vezes nos pede uma confiança que vai para além dos nossos raciocínios. Não parece boa ideia, mas confie. Confie e verá os milagres de Deus. E tantos exemplos podíamos fazer da Bíblia. Abraão, dá-me o teu filho, o filho da promessa. Abraão que sobe com Isaac, né? Isaac, pai, temos a lenha, o altar, onde está o sacrifício? Deus proverá, né? Caminhar pela fé. Hoje, infelizmente, tem muita gente que também se escandaliza com algumas palavras de Jesus no mundo em que vivemos, que gostaria de tapar a boca à igreja que repete as palavras de Jesus, que Jesus ensinou sobre o matrimônio, sobre o divórcio, sobre o inferno. Tem muita gente que diz, não, isso não é assim. Eu acredito em Deus, mas, tem muitos mas hoje em dia. E, infelizmente, alguns católicos até caem na tentação para tentar agradar ao mundo, esconder essas verdades, ou até mais grave, deturpar a palavra de Deus, negar. Jesus disse isso, mas isso deve ser interpretado de um modo, não. E você arranja toda uma argumentação que anula a palavra de Deus. Jesus falou do inferno, mas não é bem assim. Hoje a ciência, né? Jesus disse, o marido não deixa, mas hoje o divórcio em certos casos, hoje a contracepção, hoje o homossexualismo, hoje. E nós arranjamos justificações para anular a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, que é a verdade, nos pode verdadeiramente libertar do mal, nos dar a vida e a vida em abundância. E por isso é muito importante que todos nós não só conheçamos bem o que Deus nos revelou, Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, mas que levemos aos outros essa palavra sem fazer descontos. Cá usa a palavra desconto quando você vai numa loja e baixa o preço, né? Então a tentação que eu vejo hoje é tem muitos cristãos que fazem descontos.
Você pode ser católico e ter 3 namoradas ao mesmo tempo. Tudo bem, tranquilo, né? Faz descontos. A pastoral dos descontos não leva ao céu. Você está tentando agradar ao mundo. Em vez de converter as pessoas ao Evangelho, está convertendo o Evangelho ao mundo. Não. Essa não é a estrada de Deus. Tem uma frase muito bonita do Papa Paulo VI, que já é beato, que ele dizia: não diminuir em nada a doutrina de Cristo é forma eminente de caridade. Eita, frase importante. Ou seja, não faça descontos à verdade. Não tenha medo de pregar que o inferno existe, que quem vive em pecado mortal e não se arrepende, se condena. Que que o divórcio ofende a Deus, que uma pessoa casada pela igreja não pode viver com outra. Não tenha medo. Isso é forma eminente de caridade, ou seja, de amor ao próximo, porque só a verdade nos libertará. Se aquela pessoa precisa de se arrepender, de se confessar para poder chegar no céu, se ninguém diz para ele, como ele pode crer tomar o remédio que vai curar a doença? E depois Deus nos vai pedir contas. Se você viu o seu irmão, Jesus fala, né, da correção fraterna. Quando vires o teu irmão pecar, vai ter com ele a sós. Se ele não te ouvir, traz umas testemunhas. Se ainda assim não te ouvir, entrega o caso à igreja. Ou seja, nós nos temos que esforçar por ajudar os nossos irmãos a voltar para a verdade, e a verdade se chama Jesus. Hoje os anos em que vivemos são anos de grande confusão doutrinal. Confusão. Até na cabeça de padres, bispos e cardeais. Gente, coisa pesada, padre. A confusão chegou a todo lado. A todo lado. E por isso vivemos um tempo também de grande crise de fé. Tem gente que sabe muita coisa sobre Jesus, mas já não tem fé. Sabe um montão de coisas sobre a Bíblia, mas já não tem fé. E eu estou vendo, e o céu nos tem preparado muito para tempos difíceis que estamos começando a viver. E nos tempos difíceis a prova vai ser sobretudo uma prova de fé. E eu vejo que muitos irmãos não estão preparados para entrar na tempestade na qual vamos entrar em breve. E por isso o apelo que eu faço hoje para todos nós é: querido irmão, amado irmão e irmã, se fortaleça na fé rápido, porque as coisas vão aquecer, o combate se vai tornar intenso, difícil, e quem não tiver firme na fé vai cair com muita facilidade. Quando Jesus foi preso, todos os apóstolos fugiram. Pense nisso. Jesus a Pedro, Tiago e João no horto: orai e vigiai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é... Na hora que prenderam Jesus, todos fugiram. E você?
também vai fugir? Quando ser de Jesus significar perseguições no trabalho, problemas com o Estado, sacrificar comodidades da nossa vida, o que eu vou escolher? Ser fiel a Deus ou vou fugir, ou vou negar a minha fé? Então, são tempos delicados, os tempos em que vivemos, e por isso a Virgem Maria apareceu em Fátima e aparece em todo canto do mundo para nos preparar para o duro combate que estamos começando a viver. Não devemos desanimar, nem nos entristecer, mas devemos nos preparar, não sermos como as virgens imprudentes que não tinham azeite. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.